Marcelo demonstrou sentimentos confusos, até mesmo cruéis em relação ao criminoso. Em suas palavras, eu sei que é errado, mas eu quero que ele morra. Quando questionei se também não era um ato de maldade desejar algo ruim para outra pessoa, mesmo que essa pessoa tenha feito algo ruim para ele, sua resposta foi: eu sei que é, mas eu quero. Marcelo sabe que é errado sentir isso, mas sente. Isso me faz pensar sobre como não escolhemos sentir o que sentimos. O mundo e as espécies que o habitam evoluem de acordo com o ambiente para se adaptar e garantir a sua sobrevivência. Se pudesse, um recém-nascido com fome e sem alimento não hesitaria de matar outro recém-nascido que está como uma mamadeira para poder tomar o seu alimento e saciar sua fome. O mal é um estado natural do ser humano, que nasce sem a noção de certo e errado, sem consciência moral, agindo para saciar as suas necessidades, movido apenas por seus instintos selvagens. Em um mundo onde o mal nasce com a gente, todos fariam qualquer coisa sem apego à moralidade para não sucumbir. Mas se cada um é capaz de fazer de tudo, todos farão o que for preciso, incluindo matar outro ser humano. Como todos nascemos com necessidades a serem supridas, seria impossível viver em um mundo sem o limite da consciência, sem as limitações da moral. A única maneira de sobreviver é evoluir para um estado que podemos chamar popularmente de bondade, em que você aprende o que é certo e errado e em que as pessoas se importam com as outras e não só com as suas próprias necessidades. De forma precipitada, até o momento, é possível pensar que o bem nada mais é do que a evolução do mal para nossa própria sobrevivência. É preciso sentir as necessidades do outro e que o outro sinta as nossas para que todos possamos sobreviver. Fui dormir às 5 horas da manhã, porque eu precisava terminar esse livro, que, pelo amor de Deus, eu estou viciada e eu tenho que ler um livro por dia. E agora eu quero saber o que eu vou fazer da minha vida para ler outro livro, porque eu viciei nesse. O que eu faço? Pois é, este nem era o livro da ordem certa. O livro da ordem certa era Sadokan e Bakunin, que é da coleção Novíssimos. E que, por acaso, gente, eu não gostei. E é a primeira vez na minha história da internet, da minha história falando de literatura, que eu não gosto de um livro e que eu venho na internet para falar disso. Mas, na verdade, eu não vou nem me dar o trabalho de falar, porque eu acho uma grande perda de tempo ficar falando mal, falando que eu não gostei de um livro, porque você pode gostar, na verdade. E teve outros dessa coleção que eu me apaixonei. Esse foi o primeiro que eu li até o final, porque eu tenho essa mania desgracenta de ler o livro até o final, mesmo quando eu não tô gostando dele. É muito difícil isso. E aí eu fiquei pensando, enquanto eu tava me esforçando, assim, suando pra conseguir ler esse livro, eu tava, tipo, que eu não conseguia dormir, porque eu queria parar de ler aquele e parar de fazer tudo que eu tivesse fazendo na minha vida pra terminar de ler O Sorriso da Hiena. Um livro que foi lançado primeiro de uma maneira independente pelo escritor Gustavo Ávila. E aí o Gustavo mandou esse livro aí para um monte de booktuber e de repente editora Verus, que é da Record, falou, vamos lançar esse livro aí. E aí lançaram agora pra editora. Agora não, já faz um tempo, né? É um suspense policial. E aí logo aqui na capa já tem, né, um trechinho do Rafael Montes. Um suspense psicológico que merece estar ao lado dos grandes best-sellers internacionais. Ao investigar a origem do mal, Gustavo Ávila traz frescor para a literatura policial brasileira com uma obra surpreendente e imperdível. E Rafael Montes não podia estar mais certo. Gente, que livro ótimo! Só que eu fiquei pensando em algumas coisinhas enquanto eu não dormia à noite. Por quê? Porque além do livro ter me pegado, e eu entendi que ele me pegou também e que fez eu me desapegar mais ao outro livro que eu tava lendo, no Um Livro por Dia, que pra quem não sabe, pra quem chegou aqui agora, eu tô lendo um livro por dia em fevereiro. Vão ser 28 livros em 28 dias. Então, hoje é que dia é? 17? Sei lá que dia que é hoje, até o livro 17 que eu tô lendo aí. E o que acontece? O Gustavo Ávila, esse livro tava na minha lista e eu acabei me desapegando aos outros porque eu queria ler isso daqui. E aí, chegou na última página, esse senhor escritor virou e falou assim, vamos jogar um plot twist na galera, vamos jogar aqui um suspensinho e falar uma coisinha que você talvez não tivesse imaginado, mas talvez no fundo você imaginasse. E eu fiquei, assim, lendo a última página e fiquei assim, ó. E eu tava meio que com sono, então eu fiquei assim, tipo... Aí eu fui no grupo de todos os meus amigos, booktubers, leitores e pessoas que já tinham lido esse livro e falei, gente, pelo amor de Deus, quem leu esse livro, eu preciso conversar sobre ele. E tipo, 5 da manhã, obviamente ninguém me respondeu. E aí hoje, depois de um tempo, a galera começou a me responder e aí eu tive uma gama de exemplos diferentes, assim. Teve desde a pessoa que leu e falou, cara, eu não tenho a menor ideia, não lembro de nada do que aconteceu. Teve outra pessoa que falou, sim, óbvio, isso aconteceu mesmo, o que você entendeu está certo. Outra pessoa disse, não, está absolutamente errado, não se entendeu errado. E aí outra pessoa falou, caraca, não tinha pensado nisso, será que é isso? Então começamos a desvendar e destrinchar todo o livro, porque eu comecei a ler essa última página com uma possibilidade e dava certo. Aí lia com outra possibilidade
possibilidade, também dava certo. Mas aí a outra não ia nessa, mas aí ia nessa também. E eu comecei a pensar sobre esse esquema de o que é ser leitor e como cada um é um leitor diferente. E aí eu também lembrei de uma matéria que saiu na Folha há pouquíssimo tempo, que é uma teoria científica que fala como nós, seres humanos, somos de memória, né? Nós somos treinados a ter memórias. Então é muito mais fácil você criar e lembrar uma memória da sua infância, de quando você tinha, sei lá, 5 anos, do que necessariamente você lembrar de alguma coisa que você leu na semana passada ou do que você comeu ontem. Por quê? Porque a gente é treinado, psicologicamente falando, no cérebro ali, não sou cientista, não sei exatamente, mas o que eu li na matéria é isso, que nós somos treinados, o nosso cérebro, para lembrar de memórias, e a longo prazo, né? Não necessariamente esses detalhes, mesmo que tenha sido ontem a parada. E aí eu fiquei juntando tudo isso com o fato de que eu não estava gostando do outro livro que eu estava lendo, que eu não conseguia dormir até terminar este livro aqui e que eu tô lendo um livro por dia. E quando eu comecei esse desafio, eu acho que 50% da população brasileira que assiste Vai Ler um Livro falava assim, você não vai conseguir aproveitar bem, porque você não vai conseguir se concentrar e você vai esquecer logo do que você está lendo. Só que eu já esqueço, mesmo quando eu leio um livro por mês, quando eu leio um livro por ano, eu já esqueço normalmente. E por que agora seria diferente? E o que vai me fazer lembrar deste livro daqui a um tempo e não lembrar de outros? Por que quando eu vou citar Helena Ferrante, Milan Kundera, Conceição Evaristo, alguns livros da Clarice Lispector, eu consigo citar de trás pra frente, mas outros livros que eu gostei tanto, eu ainda não consigo? Esses dias eu fiz um ao vivo aqui, um dos dias desse desafio, e aí eu mostrei que um dos livros que eu tinha escolhido para ler era o livro do Riso e do Esquecimento, do Milan Kundera. Que eu amo Milan Kundera e eu achava que eu sabia de trás pra frente. Imaginem a minha surpresa quando eu abri aquele livro e descobri que eu já tinha lido. Porque estava todo marcado, riscado, com trecho, com marcação, com não sei o quê, com post-it, mas eu não lembro de bolhufas deste livro. Agora, vai perguntar dessa Estava na Mesa do Ser, vai perguntar da Imortalidade, da Fase da Significância, de outros livros aí do Milan Kundera que eu sei e que eu não esqueci. Por que isso acontece, né? E eu fiquei pensando nessa coisa do meu papel enquanto leitora e quem eu sou enquanto leitora. Como que eu fundei, como que eu criei essa concepção de leitora? O que é essa leitora pra mim? Eu sou menos leitora do que o cara que lembra? Eu sou mais leitora? Eu sou igual? Não tem como comparar? Então eu vim aqui, eu até não gravei o vlog de hoje, né, que é um livro por dia, e eu não gravei no celular ou na webcam do computador e resolvi fazer um videozinho aqui certinho, bonitinho, porque eu quero colocar essa sementinha aí atrás de vocês, eu quero que a gente debata aqui nos comentários. Eu vou responder todo mundo, como eu sempre já respondo, mas eu quero debater o que é ser leitor e que tipo de leitor que vocês são. Vocês lembram? Vocês não lembram? Só pra falar, então, né, antes que eu esqueça, antes da gente finalizar esse vídeo com essa discussão, com esse debate aí super saudável sobre o que é ser leitor ou não, só queria contar a história do livro, que eu achei muito legal mesmo. Nós temos, então, uma série de crimes que começa a acontecer. E, aliás, o primeiro capítulo você já fica assim, ó. É um filme de terror, assim. Vem na sua cabeça. Inclusive, a Globo, a Rede Globo de televisão, comprou os direitos desse livro. Não sei se vai rolar alguma série, alguma coisa. Mas, de qualquer maneira, é super pesado, assim. É meio complicado. Um assassinato acontece que uma criança de 8 anos está presa na cadeira vendo o pai e a mãe sendo mortos, né? A mãe com um tiro na cabeça e o pai cortando a língua. Isso não é um spoiler, isso acontece no primeiro capítulo. Só que isso é uma série de assassinatos que começam a acontecer no mesmo estilo, sempre com uma criança de 8 anos amarrada na cadeira ao lado do pai e da mãe e o pai tem a língua cortada, chamada de linguarudo, enquanto a mãe leva um tiro na cabeça. Então a gente tem que tentar descobrir aí quem é esse assassino, que uma hora ele aparece, ele se nomeia, ele dá um nome pra ele mesmo, e também, em contrapartida, a gente tem o Arthur, que é o detetive que tá tentando solucionar esse caso, que tem síndrome de Asperger, então ele é super sincero. Sabe o Sheldon do Big Bang Theory? É essa doença que é uma sinceridade absoluta, que não consegue entender cinismo, não consegue entender várias coisas, mas é o melhor detetive que tem no Brasil, né, no livro. E também o psicólogo que chama William, que a pesquisa de doutorado dele foi para mostrar de onde vem a maldade. E se crianças que foram impactadas com algum tipo de crise, ou como essa, né, de acompanhar o assassinato dos próprios pais, se elas vão se tornar más, se a maldade veio delas, nasceu com elas, ou se foi uma coisa que a sociedade colocou.
Só que aí, nesse doutorado desse William, do psicólogo, ele começa a entender que ele jamais conseguirá fazer uma pesquisa de verdade, porque senão ele ia ter que fazer tipo Boyhood, sabe aquele filme que acompanhou a vida do menino, dos 5 anos até sei lá quantos anos? E aí isso já ia impactar, talvez, na resposta da criança e não ia ser tão natural. A pesquisa científica talvez não ia ser tão prudente, né? Porque a criança ia mudar, porque ia saber que estava sendo estudada. Então a gente tem esses assassinatos acontecendo, tentando ser desvendados, esse detetive e esse psicólogo que tem essa teoria que ele quer provar e ele quer entender de onde vem a maldade no ser humano. Esse é o negócio deste livro, O Sorriso da Hiena. Enfim, maravilhoso. E na última página temos aí essa coisa de será que ele falou, será que ele não falou o que eu pensei que ele falou? Não vou falar que é isso, sim, vai ser um spoiler. De qualquer maneira, leiam este livro, pelo amor de Deus. E Gustavo Áliva, muito obrigado por ter... Ávila, né? Falei Ávila, por ter desgraçado a minha cabeça. Porque agora, ressaca literária, não vou conseguir mais ler outro livro. Mentira, tenho que ler um livro por dia. Até acabar fevereiro. Tá acabando, mas foi um dos melhores livros que eu li nesse mês. Amei. Ele comentou no meu Instagram, o escritor, dizendo que tá lançando outro livro e que em breve ele vai falar mais sobre. Espero eu que sim. Espero que seja tão bom quanto esse, que eu adorei. E só pra vocês saberem, o próximo livro é Aniquilação, que eu mostrei de ponta cabeça como uma boa leitora que sou, porque eu já não sei ler mais nada. Eu tô lendo um livro por dia, gente, me perdoem. Aniquilação, esse livrinho que virou também, né, série. Eu assisti a série. Não, mentira, é um filme, né? Eu assisti ao filme. E gostei médio, assim. As pessoas falaram que é muito bom. E eu sei que é uma trilogia, Aniquilação, né? E, enfim, vamos ver aí o que eu vou falar. Próximo vlog, falarei sobre ele. E esse vídeo, no final, acabou sendo sobre o livro do Gustavo Ávila e sobre Sandokan e Bakunini, que é do Novíssimos, que eu não curti muito, porque são muitas histórias. E o grande lance também desse plot twist aqui, que são... a gente tem um menino que chama Arthur também. O Arthur, ele tá contando a história da família dele. Ele tá indo viver lá com a avó dele, só que tudo começa que o escritor, na vida real, que é o Bruno Margo, esse livro dele não estava pronto e aí ele foi roubado e foi divulgado na internet sem autorização dele. Então, a gente tem também muitas notas de rodapé explicando por que ele resolveu fazer isso, por que na publicação oficial ele tirou o capítulo, colocou o capítulo. É um pouco confuso e, enfim, é em português de Portugal. E, além de tudo, o Bruno Margo é angolano, então isso também está muito presente. É uma literatura angolana com vários pés ali, né, com a questão do português de Portugal. E muita história, muita narrativa. Fiquei um pouco confusa, li até o final, mas, né, isso daqui, gente, toma o meu coração. Às vezes é por isso, eu vou tentar ler em outra oportunidade este livro aqui, sem ter um livro que me prenda tanta atenção, que às vezes me deixou, né, nessa coisa. Mas eu quero que vocês comentem aí comigo. Vamos debater aí embaixo o que é ser leitor pra você e que tipo de leitor você é. A gente se vê amanhã, porque eu estou lendo um livro por dia no mês de fevereiro. Misericórdia. Tchau!